Salve nossos amados na paz do Senhor, com a bendita paz do Senhor. Nós nesse momento se alegramos na presença do Senhor, por estar mais uma vez se alegrando, vendo as maravilhas, as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, uma alegria sobre o espírito de equilíbrio, um espírito de entendimento, de sabedoria e de fidelidade. Nós vimos que a cada momento em que nós se colocamos na presença do Senhor, olhando a realidade da sua palavra, nós vimos que Deus, Ele tem realizado um milagre, Ele tem realizado sonhos, maravilha, aquilo que Cristo falava aos discípulos, dizendo que a todo aquele que colocasse a fé em ação, de maneira alguma seria desamparado. A promessa do Pai seria para os escolhidos, seria para os eleitos. E quando nós olhamos a esta palavra, Deus deu poder ao seu Filho, e o Filho dizendo que daria a nós um Consolador que nos desse uma esperança, uma perseverança. E nós vimos que dentro desta palavra que nós vamos estar lendo, nós vamos ver que o equilíbrio pela graça de Cristo foi o que nos manteve em fé e esperança. Aonde ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendência de Davi, conforme o seu evangélico, pelo qual Paulo dizendo, sofro até estou preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa, ela está liberta para ser pregada. Ela está liberta nos corações. Então, muitas vezes, aqueles que estão lá fora, eles ficam naquela dúvida. Outros, como estamos vendo aí, hoje o sistema religioso está abalado, ele está preocupado, porque no momento em que as autoridades confirmam que fecharão as portas, eles se desesperam, eles não sabem o que vão fazer, porque hoje para eles, uns estão dizendo que através da live não entra a bênção, a misericórdia, através da live ou através mesmo do Facebook, não entra hoje a realidade da verdade, mas ao contrário, nós vimos que a palavra, se nós parar hoje para ver, nós vamos ver que essa escrita que foi escrita aqui, foi anos 50, anos 60 e assim foi, até o ano 70, onde Cristo diz que aquela parousa, aquele evento, aquela história que ele falou que ia acontecer e que depois da cruz seria uma vitória, aquilo aconteceu, aquilo tudo foi realizado. Como nós falamos, houve um fato, houve ali uma realidade, uma verdade da sua palavra. Hoje nós entramos aqui o equilíbrio da graça de Cristo. Quando nós somos equilibrados, nós vimos que entra a paciência, entra o amor, entra a fidelidade em nosso coração, e nós vimos que há uma esperança para os que estão em Cristo Jesus. Diz assim, nós vamos estar lendo 2 Coríntios, do capítulo 1 e do versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, olha bem, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós vemos que este equilíbrio já veio desde quando Cristo estava anunciando, quando Cristo falava da realidade. Todo aquele que tinha uma esperança, ele tinha algo a fazer. Por quê? Porque ele disse que a palavra nunca ia sair, assim como nós vimos aqui nesta parte. Contudo, a palavra de Deus não estava presa. Paulo, quando foi preso por pregar, por ser ali um conhecedor da verdade, pregando, anunciando a igreja dos Timóteo, ele foi até o Efésios, ele foi anunciando toda essa história, mas quando chegou o momento, ele foi preso por pregar. Hoje não, a palavra hoje é livre, a palavra hoje, quando nós se colocamos na presença do Senhor e temos a certeza da vitória, o Senhor faz, o Senhor age. Muitas vezes, amado, quando nós colocamos uma certeza, é aquilo que nós vimos. Estava falando com a irmã Virgínia, estava anunciando, e nós orando, nós colocando aqui cada momento. Ontem, quando estava fazendo uma oração, eu estava aqui, eu peguei o livro, e aí até tem o livro das orações de todos os amados aqui, e eu estava orando. E aí no momento em que eu estava falando com o Senhor, eu disse, Senhor,
coloca a tua mão lá naquele... Olha o que estavam ontem falando. Eu disse, Senhor, coloca a tua mão lá naquele evento. É um evento que está acontecendo, mas é uma coisa que é passageira. Não são determinados tempos para ficar naquele lugar. E eu estava dizendo, Senhor, tu tem visitado os hospitais, tu tem visitado os orfanatos. Aí eu chego e falo com o Senhor. Eu digo, Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra são promessas, são verdadeiras e que vai acontecer. Então nós ficamos aqui esperando. Hoje nós vimos a irmã Virgínia. Hoje, já com aquela alegria, talvez hoje a irmã está aí, a irmã pode até ter um momento de testemunhar o que Deus faz nas vidas das pessoas, aonde aquelas crianças, nós falava aqui, conversando com o irmão Mendes, eu disse, irmão, será que até julho? Aí o irmão ficou naquela, eu disse, não, para Deus tudo é possível. Quando nós cremos, quando nós temos uma esperança no Deus, irmão, nós fizemos, Senhor, o teu momento é teu, está lá. Hoje a irmã pode ter uma graça, hoje a irmã tem a certeza que Deus é Deus. O homem pode desfalecer, o homem pode reprovar, porque o homem muitas vezes, amado, é isso que eu digo, quando eu saí, para nós ir como testemunha, a Bíblia diz que quando nós somos testemunha do Senhor, que a grande misericórdia dele não nos deixe envergonhar, nós fomos ali, nós não inventamos, nós falamos da realidade, a verdade. E o que acontece? Quando nós falamos da verdade, ninguém fica surpreendido, ao contrário, as pessoas ficam ali, se preocupando, como aconteceu, pessoas que estavam ali, isso, olha, tem testemunha aí, e aí se preocuparam, mas nós estávamos convictos, nós estávamos na esperança que tudo ia acontecer num determinado tempo, e aconteceu. Hoje a irmã está aí com seus netos, já estão no poder, já na família, porque, amado, quando nós estamos com a fidelidade desse Deus, Deus nunca nos desampara. Eu tenho feito aqui as nossas reuniões, através desta live, falando aos abençoados, que nós hoje, amado, nós se colocamos hoje diante do Senhor, e o Senhor não nos colocou como cauda, Ele nos colocou como cabeça. A palavra de Deus lá, nós vimos Deuteronômio, diz que o Senhor, quando Ele preparou, Ele disse para aquele povo, Ele chegou e orou e disse, olha, é por isso que nós devemos andar no equilíbrio, é por isso que nós andamos na fé e na esperança, aonde nós vimos essa palavra, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha bem, Ele não nos deu esse espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Olha aí esta palavra em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, esse poder, amado, foi recebido. Cristo, quando estava ali com seus discípulos, eu vejo uma palavra que quando ele estava anunciando esta palavra lá em João 16, ele estava, os discípulos com ele, e aí ele estava dizendo, olha, a convicção que aquele homem tinha, como homem, mas com a esperança de Deus, aonde estava dando toda a autoridade para ele, Jesus Cristo naquele momento, amado, se ele fosse uma pessoa que não tivesse o equilíbrio, se ele fosse uma pessoa que não tivesse aquele ânimo no Senhor, ele desanimava, ao momento de receber, diz, olha, tudo vai ser feito nas tuas mãos, até mesmo no momento em que ele estava diante dos reis, diante dos poderosos, porque, amado, imagina Cristo, Jesus Cristo, um homem solitário, ele estava sozinho, e ele, naquele momento os discípulos estavam com ele, mas não eram capacitados, não eram habilitados, ainda não tinham o conhecimento do Consolador, Espírito Santo, o guia que pudesse ajudar ele. Então Cristo estava sozinho, mas o que estava sobre ele, o equilíbrio do Pai, aquilo que dava poder, aquilo que dava o amor, aquilo que dava uma paciência, um controle na sua mente, ele conseguiu vencer. Diz que neste momento, diz o Senhor, olha o que diz aqui, João capítulo 16, versículo 29, então os discípulos de Jesus disseram, agora, olha bem, agora está falando claramente, e não por figura, porque, olha, não por figura, quando nós falamos aqui, que as coisas que Cristo falava para os discípulos, não passava de uma figura de linguagem, porque eles não entendiam. Cristo estava falando para eles tudo o que ia acontecer.
depois daquela cruz, ia ser mudado toda a história, como a nossa vida. A nossa vida não está hoje naquilo que o homem coloca, nas promessas que eles colocam, mas estão na nossa fé, na nossa esperança. Quando nós colocamos a nossa mente para o Senhor, nada nos abala. É por isso que o Senhor, antes eu li essa palavra aqui, é uma figura, mas olha o que ele diz aqui, ó. Mas eu afirmo, olha bem, eu afirmo, capítulo 16 e do versículo 7, ele diz assim, de João: mas eu afirmo que para o bem de vocês, que eu vou, olha bem, para o bem que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Então, o conselheiro que ele estava falando, olha como é maravilhoso esta palavra. Por isso que Cristo tinha que falar numa figura de linguagem, por isso que Cristo tinha que falar por parábolas, é por isso que Cristo tinha que falar uma língua diferente com eles. Não é uma língua que os homens falam hoje. Os homens falam hoje com línguas que Deus não fala, em línguas estranhas. Deus fala como nós estamos falando aqui, para nós entender os mistérios. Por isso ele disse: eu falo com você por figura, mas agora podemos receber. Ele olha e perceber que sabe todas as coisas e nem precisa de ter, olha bem, que faça pergunta. Por isso cremos que vieste de Deus. 31, respondeu Jesus: agora vocês creem. Olha, agora vocês podem crer que eu estou convosco. Agora vocês podem crer que o que eu falo não é meu, é do Pai. É o que nós estamos falando aqui. Do versículo 32 ele diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês estarão, olha bem, espalhados, cada um em suas casas. Olha aqui, nós vimos uma coisa que hoje a minha esposa estava lendo: pessoas que estavam a favor e pessoas que estavam contra. Olha, porque para nós falar com Deus, para nós ter um conhecimento com o Pai, não precisa nós estar num templo, não precisa nós estar numa sinagoga, não precisa nós estar numa grande catedral, porque Deus fala com nós. Dos momentos em que nós precisamos, Ele disse: entra no teu quarto. Olha, esta palavra diz aqui, aproxima-se a hora em que já chegou. Quando vocês, olha, quando nós vimos aqui, quando nós vimos aqui abençoado, você que me assiste nesta noite, nós vimos a esses homens que dizem que Jesus vai vir. E se esta escritura que foi pregada, ele falando, o próprio Jesus dizendo: já chegou a hora. Esta hora não é para o futuro, foi coisas que aconteceu no antepassado. O que aconteceu, isso aqui nós temos que estar mostrando. Ele disse: olha, e já chegou, diz ele. Esta é a palavra que ele diz, ó, e já chegou. E cada um de vocês, olha, cada um para suas casas, vocês se deixarão sozinho. Amém, me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Olha aqui que maravilha. O próprio Jesus, um espírito de equilíbrio, um espírito de poder, um espírito de sabedoria, é o que o Senhor disse. Mas aí ele disse: olha, mas para vocês também não vão ficar sozinhos, porque ele disse: olha, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha bem, que eu vou. Se eu não ir até o meu Pai lá, o conselheiro não vai vir. Ele disse: não virá vocês, mas se eu for, eu enviarei, enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e a justiça e do juízo. A esta palavra, o equilíbrio que o Senhor fez, o equilíbrio que o Senhor Jesus trouxe àqueles discípulos e aquelas multidões, aqueles que escutavam. Ele sabia: olha, o Consolador, o guia, aquele que vai falar, aquele que vai interceder por vocês, aquele que vai chegar e trazer para vocês toda a esperança e a perseverança. Esse não vai desanimar, esse não vai deixar você preocupado. É por isso que quando nós olhamos a uma palavra, que ela vem a nossos corações, que nós somos selados, nós somos preparados para a redenção, para este momento que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um momento difícil, mas para os eleitos, para os escolhidos, amados, há uma palavra maravilhosa que diz que o Consolador está com nós, o Conselheiro
conselheiro está nos aconselhando, o guia que é o socorro presente está conosco, assim como o filho disse, olha, vocês me deixarão sozinho, mas eu não ficarei sozinho, porque o Pai está com nós. E hoje, amado, nós olhamos a esta palavra, ele diz, vocês vão ir para as casas de vocês, se tiver fé, olhe dentro de casa, se tiver esperança, fale com o Pai, conte todo o problema e o Senhor vai ouvir. Quando nós entramos dentro desta palavra, nós falamos, Pai, eis-me aqui na tua presença, tu é Deus, não há nada que possa nos separar da tua presença. O apóstolo Paulo, quando estava pregando, ele estava dizendo a esta palavra a toda aquela humanidade. Ele estava dizendo em Romanos, do capítulo 8 e do versículo 15, ele traz uma palavra, ele dizendo a toda aquela humanidade, para que tivesse ânimo naquele momento. Ele diz, pois vocês não receberam um espírito que o escravize novamente, para novamente se receberem um espírito que não possa ser entendido, mas ao contrário, quando ele diz esta palavra, pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente, olha bem, temerem, mas receberam um espírito que os torna-se filho por doação, por meio do qual chamamos Abba Pai, o Todo-Poderoso. Versículo 16. Olha bem, o próprio Espírito Santo testemunha aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Olha bem, o próprio Espírito é o próprio Pai. Aqui nós vimos, nós estamos sempre ensinando que esse Espírito que nós estamos falando, eles não entendem. Muitas vezes eles estão aí, a palavra de Deus diz que eles lêem, mas eles não compreendem. Eles escutam, mas não conseguem definir. Eles podem olhar, mas não conseguem ver a realidade da luz da palavra. Mas para nós, meu amado, que temos a esperança nesse Deus e que cremos que Deus é poderoso, que Deus pode fazer aquilo que nós não imaginamos. Essas coisas que estão acontecendo são coisas passageiras. O Senhor disse que vai passar, mas aqueles que ainda estão com dúvida, não têm a esperança no Pai, eles não conseguem entender os mistérios. Olha o que diz no versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, de fato, principalmente no seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Então, há momento difícil, há uma esperança na palavra que diz que há momento em que as palavras, olha bem, há momento em que as palavras não trazem um entendimento, quando nós não temos a luz da palavra, mas quando nós temos desta luz, como espada de dois gumes, ela vai penetrando, ela vai dando entendimento, ela vai dando sabedoria, ao qual nós vamos tendo um entendimento desse Deus, onde Ele vai nos revelando os mistérios, aonde nós muitas vezes precisamos socorrer, muitas vezes, meu amado, estas palavras que nos falam, aonde nós vimos, entretanto, o poder, o amor e o equilíbrio nos faz um vencedor. Tudo nos faz tornar um vencedor nos momentos difíceis, nos momentos em que nós achamos, o Senhor parece que Deus deixou tudo abalado, como está acontecendo agora. Os homens, meu amado, eles não estão preocupados nas vidas. A Bíblia está dizendo, eles estão na sua ganância, eles estão na sua preocupação, como que vão pagar agora os seus aluguéis, outros como vão pagar seus carros novos, eles estão preocupados. As redes sociais aí, amado, estão falando, eles estão preocupados, mas nós não estamos preocupados, porque a cada momento o Senhor tem realizado sonhos na nossa vida, a cada momento a realidade tem acontecido em nossos corações. Aonde o Senhor diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão. Eles estão preocupados, olha aqui, abandonarão, olha bem, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, de enganadores. A essas pessoas, as pessoas estão abaladas. Quando aquele homem deu uma profecia que no dia 30, meu amado, aí o dia 30 que passava do mês passado, de abril, foi de março, eles estavam clamando, falando que ia aparecer gente nas calçadas. Foi uma profecia falsa, porque Deus é o tempo
tem falado aqui, Deus não usa homens para entregar nada para ninguém. Se Deus tem que fazer, é Ele que vai tocar em cada um. Cada um Ele vai dizer, olha, vai acontecer isso. Mas aqueles que são eleitos, aqueles que têm a fé e a esperança, diz que o Senhor, Ele nos mantém em pé. Olha o que diz esta palavra: tais ensinamento vem do homem, são hipocrisia, são mentirosos, que tem, olha bem, que tem a consciência cauterizada e eles proíbem tantas coisas, mas olha, eles proíbem tantas coisas, olha bem, e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelo que crê e conhece a verdade. Os que conhecem a verdade não estão preocupados com essas coisas, sabe que tudo isso, amado, diz que haveria momento em que Deus ia ter que começar a falar, mas o justo vive de fé, o justo vive numa esperança, o justo está firmado no Senhor, porque aqui diz que Deus se manifestou em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregando entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Por isso, para nós, é uma esperança, é uma perseverança, diz que pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. E se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração, que temos a esperança do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Até mesmo quando Deus falava com aqueles homens. Salomão teve que ter um entendimento. Ele disse, olha, o Pai está falando, o Pai está entregando, está dizendo, olha, vai acontecer isso, mas aqueles que estão no Senhor, de maneira nenhuma serão lançados fora. Quando eu olho lá em Provérbios, é uma palavra muito maravilhosa, que estava já falando o rei Salomão. Ele disse, olha, a esperança são para aqueles que esperam no Senhor, a esperança são aqueles que se colocam no Senhor. Olha o que ele diz nessa palavra em Provérbios, do capítulo 16, do versículo 21, o sábio de coração é considerado prudente, ele tem um equilíbrio, ele tem um conhecimento. Olha, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instruções. Diz que Provérbios capítulo 16 e do versículo 21. O sábio de coração, o entendimento é fonte de vida para aquele que o tem. O entendimento do Senhor é diferente, que os pensamentos do Pai não são como os nossos. Então nós vimos aqui o Senhor dando uma melhoria aos nossos dias, nos mostrando que o sábio de coração, é considerado prudente, tem conhecimento, é equilibrado, tem poder, tem amor. Olha, a paciência está no seu coração. Já no versículo, olha, o versículo que está mais adiante, 29, do versículo 11, diz que o Senhor, Ele atrai aqueles que crêem na esperança do Senhor. Ele conhece. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Olha, por isso que nós temos neste momento no entendimento do Pai. Ele diz que multiplicou a nossa fé, limpou a nossa mente, nos consagrou com todo o poder de entendimento e sabedoria, dizendo que o pobre e o opressor têm algo comum. O Senhor dá vida, o Senhor dá entendimento, o Senhor dá sabedoria, porque Ele mesmo disse, irmão, quem subiu ao céu ou quem desceu? Quem ajuntou nas suas mãos o vento? Quem aboliu as águas na sua capa? E quem fechou todo o limite da terra? O Senhor. Então tudo Ele conhece. Ele estava falando com o salmista Davi, Ele estava falando com o profeta Isaías, dizendo todo momento, aqueles que estão preocupados com essas coisas, Ele, meu amado, olha o que Ele tem falado nessa palavra, no versículo 11, é por isso que Ele diz, o tolo dá vazão à ira, porque no momento em que eles estão preocupados, se os irmãos não vierem no culto, como que nós vamos pagar? Eles estão lá, amado, hoje eles estão entrando dentro, metendo envelope,
fazendo coisas que não está, mas nós somos hoje, olha bem, nós somos guardados por todo soberano, nós somos livres de todas essas coisas, porque Cristo nos ensinou. Cristo, através da sua palavra, ele trouxe um conhecimento, usando os seus profetas, usando todos para dizer, olha, vocês têm que ter ânimo, vocês têm que ter esperança em todas essas coisas. Por isso ele disse, Paulo relatando em Romanos capítulo 5, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transportem da esperança pelo poder do Espírito Santo. O que o Senhor nos mantém a esta fé, a esta esperança, a esta alegria no Senhor. Podemos crer que Deus, amado, ele supre a nossa necessidade, como está aí a nossa irmã hoje alegre, podendo se alegrar, aquilo que era impossível. Nós temos falado aqui, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós temos pessoas aí que nos pediu, coloca na oração aí, e nós colocamos aqui nas orações, pessoas que receberam a vitória, mas tem pessoas, amado, que por causa do sistema religioso, eles já não têm mais fé, não têm, eles perguntam, mas olha, se não aconteceu hoje, eles desistem. Mas aquele que é equilibrado pela graça de Cristo, ele aguarda, diz que há tempo de nós esperar no Senhor. E quando eu vi esta palavra aqui de Romanos, ele dizendo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas olha bem, mas como está escrito, olha, um exustou, aquele que te exaustou e caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado ele disse, foi escrito para nós ensinar, da forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procede da Escritura o mandamento, a nossa esperança. Deus concede perseverança e ânimo a todos nós, através do Espírito Santo, através da nossa fé, da nossa esperança, nos guardar, nós apresentar a nossa família, não se preocupar, como estava aí a irmã da irmã Leida, preocupada, faz o teste, mas amado, se nós não cremos no Senhor, há momento em que o Senhor vai nos dar um ânimo. Eu até disse o dia que a irmã fosse fazer aquele exame lá, eu ia fazer também, mano. Porque aproveitar, estava ali já na oportunidade, né? Mas não é, como o médico disse, meu irmão olhou o médico, ele conhece, ele está ali, ele está à frente dessa luta, então não é, mas se a irmã se preocupa, a mesma coisa, a irmã sai aqui, vai ali, joga dinheiro fora e fica naquela dúvida, será que o pai não tem me amparado? Nós não podemos ser contra as coisas de Deus, mas também não temos que ser prudentes as coisas que não é. Somos prudentes para o Senhor, aonde diz aqui, o sábio de coração, ele fala porque é equilibrado, é prudente diante do Senhor, ele prospera, ele guarda, ele vive para o Senhor, sabe que no momento exato, o Senhor disse, olha, eu falarei contigo. Vimos a esta palavra, o próprio Jesus Cristo disse, há uma preocupação, vá para as casas, entre no quarto, fale com o Pai. Há momento em que nós temos que ficar no silêncio. A palavra do Senhor nos diz, olha, breve, amado, Deus vai fazer um milagre. A Bíblia diz, amado, que Deus, ele diz que no momento exato, ele vai envergonhar o inimigo. Diz que lá, em Romanos capítulo 16, versículo 20, em breve Deus da paz esmagará debaixo do seu pé, olha bem, e a graça de nosso Senhor, ele vai comover vários corações, mas aqueles que ainda não têm esperança, são como tolo, onde a palavra de Deus diz, o tolo dá vazão à ira, dá vazão ao problema, dá vazão, e aí o que ele faz? Em vez de ele ajudar, ele derruba, como está acontecendo aí. Se as irmãs não ir para a reunião, não vão receber o milagre. Se as irmãs não pagar, não vão receber a promessa. Mas ao contrário, Cristo disse para nós, disse, antes que vocês me procurassem, já o profeta Isaías diz, eu estava com você. Porque na palavra do Senhor, diz que não foi nós que buscamos o Senhor para nós, mas foi Ele que nos chamou com uma santa vocação. O Senhor aqui diz, quando eu vejo esta palavra, Ele diz que o Senhor nos chamou com uma santa vocação para nós ser
herdeiro com herdeiro, ser, olha bem, na presença do Senhor, nós ter essa esperança. Quando estava vendo esta palavra, eu pude ter a certeza que Deus, de fato, Ele fala em nossos corações. São palavras maravilhosas. Equilíbrio pela graça de Cristo é o que nos mantém em pé na verdadeira palavra. Diz que nós não se preocupamos. Por isso Ele disse: fortaleça os vossos corações para serem, olha bem, irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Olha bem, sem repreensível, se prepare, porque o próprio Deus, Ele sabe o momento exato para nos abençoar, Ele sabe o momento para responder. Como está aí, nós vimos que alegria somos hoje temos essa alegria, temos a irmã alegre, a família da irmã está alegre, e aí a mãe dessas crianças mais ainda. Mas eu disse, tem um tempo determinado, temos que esperar. Vai chegar um momento que a irmã vai estar tudo reunido, onde o Senhor diz: com bom e com salve é que a família vive a união. É uma família unida. Aqueles que têm fé, hoje a irmã pode dizer, até mesmo por meio do telefone, dizer: olha, Deus nunca me abandonou. Porque a palavra de Deus diz, irmão, Deus nunca nos desabandonou, nunca nos desamparou, nunca nos disse, olha, o Senhor nunca nos deixou abandonado e jamais confundido. Mas os homens nos confundem quando eles trazem palavra que não foi dada pelo Pai. Ao contrário, o Pai nos disse numa palavra do versículo 18, 1 Timóteo do versículo 18, ele diz aqui para nós: meus amados irmãos, tenha isso em mente, esteja todo pronto para ouvir e tardio para falar. Quando nós temos esta, para ouvir a voz do Pai e esperar um momento para nós falar, porque o Senhor, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, mas os homens nos confundem, os homens nos deixam preocupados, dizendo que nós não vamos ser vencedores. E aqui diz: meus amados irmãos, tenha isso em mente, seja todo pronto para ouvir e tardio a falar. Espera o Senhor, que Ele vai responder, como respondeu a nós através desta palavra. Amém? Vamos fazer uma oração. Não vamos se aprofundar muito, porque estamos aí, amado, a esta palavra, ao equilíbrio da palavra da graça, aonde o Senhor tem nos mantido em pé, aonde o Senhor tem nos abençoado. Temos aí nossos pedidos de oração e temos bastante pessoas que têm nos mandado pedido e pessoas têm sido abençoadas. Pessoas têm sido, olha, Deus está abençoando a cada momento, pessoas aí por mundo afora, amado. Enquanto uns estão perdendo a esperança, nós sabemos, Deus está falando, Deus está reagindo de uma maneira. Aqueles que têm fé, estamos aí, já agora os profissionais estão preocupados, porque é tanta coisa que as pessoas muitas vezes se reúnem, e é por isso que hoje nós estamos o quê? Maior é que está com nós do que está no mundo. Temos essa fé, temos que orar pela nossa família, pela nossa vida, porque sabemos que Deus tem algo a nós a cada momento. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, estamos na Tua presença para agradecer por este momento abençoado, pela Sua palavra, pela presença do Teu Espírito, por cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada criança, Pai. Estamos aqui, Senhor, ouvindo, aprendendo o que é Seu, Pai amado, e tendo a convicção que aqueles que são equilibrados, aqueles que são pacientes, aqueles que têm convicção na Tua fé, aquilo que o Senhor nos colocou, Pai amado, a fé, a esperança, a perseverança, ser tardio em falar, apenas ouvir, esperar no Senhor. É por isso que neste momento, Pai, eu te apresento, Pai amado, a Tua igreja, que está reunida, Pai amado, que foi pago tão alto preço, mas que o Senhor, Pai amado, tenha convicção que o Senhor pode abençoar, que o Senhor pode abrir porta, que o Senhor pode tirar, Pai amado,
tudo essa preocupação, mas a tua mão soberana é que pode estar abençoando agora a família da irmã Leila, a família da irmã Virgínia, a família, Paizinho amado, que estamos orando aqui, Senhor, esses pedidos de oração, estamos aí, Senhor, crendo na esperança também, Pai. Eu creio agora, Senhor, que neste momento, Senhor, Tu está tocando naquele hospital, o Senhor está ali agindo, Pai, naquele presídio, onde tem vidas ali, Paizinho amado, que tem reconhecido que Tu é Deus, ali, Senhor, naquele orfanato, onde Tu tem abrido porta, assim como aconteceu para Paulo, Paizinho amado, ele estava preso, para o homem, Senhor, era impossível que aquelas grades se abrissem, mas os portões se abriu e todos puderam ver que a Tua glória, o Teu poder, Senhor, inundou aquele lugar. Assim não é diferente nesta noite, Pai, se for da Tua vontade, abençoa o vizinho da esquerda, da direita, da frente, do fundo, esses abençoados que estão conosco nesta live, nos assistindo, estão nos seus lares, outros no trabalho, outros nos hospitais, outros nas cadeias públicas, mas nós cremos agora, Paizinho amado, que essa cidade de Uruguaiana, se não for a Tua palavra, onde diz, Senhor, se o Senhor não edificar este lugar, em vão, Senhor, vigia o sentinela, mas nós cremos agora que é na esperança da perseverança daqueles que têm fé, aqueles que esperam no Senhor, porque a Tua palavra é digna de aceitação. Por isso, Pai, neste momento, eu Te agradeço, eu Te louvo, Senhor, porque Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, que nós se despedimos de cada um, mas que o Senhor viva ontem e hoje, eternamente com cada um, e o povo de Deus diga amém. Estamos despedidos, amém e amém.